É a aula número quanto? Eu acho que é a 13ª. 13ª. E deu para treinar essa semana? Deu, graças a Deus. Graças a Deus. E o que É, você treinou? O que você conseguiu fazer? aquele treinozinho que o senhor falou, que era 15 minutos, né? É, 15 minutos com aquelas palavras distorcidas, aí depois, no outro dia, com palavras invertidas, com palavras. Eu me lembro que era todo o caderno intermediário, né? Né, intermediário. E aí também aquela questão dos 15 minutos e também aquela questão dos olhos. Dos olhos e da. Os olhos eram o aquecimento, né? Isso, é. E da questão também de 1 minuto e meio. Delay, 1 minuto e meio do output. Então vamos revisar, né? Eu vou ligar aqui o metrônomo. Você fazia em quanto? Olha, eu estou aumentando um por dia. Eu estava Eu procurando digo o fazer. do aquecimento. Eu coloquei, fui aumentando, às vezes está em 500. 500, tá? Eu vou colocar aqui no 120 para observar, tá bom? Tá legal. E aí, conforme for, eu vou aumentando. Tudo bem. Valendo, Pode. né? Você vai fazer o olho na horizontal, são 30 segundos, né? Observa que seu olho ele não está indo só o piscado, tá? Então é interessante quando tem alguém observando, que às vezes a gente não está fazendo corretamente. Põe seu dedo aqui na frente, ó, Tá. e utiliza a ponta do dedo, ó. Tá. Só que eu não estou vendo seu rosto, né? Deixa eu pegar aqui agora. Isso. Tá vendo? Tá muito rápido, viu? Ó, eu vou baixar aqui pro 80, ó. Tec, eu olho bem para um lado, tec, eu olho bem para o outro lado. Só no toque, ó. Tec um lado, tec o outro. Depois a gente vai aumentando. Você está indo e voltando com o toque, né? É só ir e voltar, ó. Tec vai, tec volta. E tá fora do metrônomo. Isso. Agora para cima e para baixo. Pode usar o dedo também se quiser, né? Pega o ângulo aqui e sobe, né? Baixa o queixo. Baixa mais o queixo para o olho ficar mais frontal, né? Seu olho não está descendo, ele está ficando só para cima. Tá vendo como é interessante? Isso. Então, agora que alinhou, tá vendo? Tá no 80. Às vezes a gente coloca uma velocidade, mas como não tem ninguém observando, a gente acredita que tá ok, né? Que tá tudo certinho, às vezes não tá. E aí termina na horizontal de novo, né? E vai. Tá fora do metrônomo. Tá bom. Viu aí como é delicado, seu Sérgio? É um exercício de simples aquecimento, tá? Só que se a gente coloca o toque e não segue rigorosamente, fica descoordenado, tá? Obrigado. O senhor começou sem mexer o olho, só piscava. Aí depois o senhor ia e voltava, mas fora do ritmo. Aí depois que começou a fazer direitinho, né? Então, por isso que é bom a aula, né? Porque na aula eu consigo olhar e te avisar, né? Às vezes a gente não está conseguindo ver a gente mesmo, né? Beleza. Aí vamos pegar o caderno intermediário. Certo. Aí no caderno intermediário começou com palavras distorcidas, não foi?
Foi palavras distorcidas. Deixa eu abrir aqui para dar uma olhada. Exatamente. Então, eu vou abrir ele aqui para a gente fazer junto. Tá. Então, é o caderno intermediário, né? Caderno intermediário. Leitura. Tá aqui. Ele é verdinho, né? Caderno Esse aqui, ó, seu Sérgio. leitura. Não sei se dá para ver aqui por conta do fundo de tela, né? Roxo, amarelo, é o leitura avançado. Aqui é isso. O Esse é primeiro o. exercício, né, é o palavras distorcidas, né? Achei. Esse aqui, ó. É o primeiro exercício de palavras distorcidas, se não me engano. Não. Tá aqui, ó. É. Isso, Primeiro correto? exercício. Foi esse que o senhor fez, né? Olha, aqui eu acho que eu tô. O verde intermediário. Tá aqui. É, o É, verde é o intermediário, o verdinho, né? primeiro exercício. Eu tenho uma apostila dele, do Botxerox. É, Começa, o nome do exercício é palavras distorcidas. distorcido. No papel é mais fácil. Isso, achou? Achei. Tanto no Você vai papel quanto fazer só o número um, né? no O número um só vai ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. de cima para lá. Somente uma vez, quando terminar, hiperventila. Aí ligou o metrônomo? Vou ligar agora. Isso, eu vou ligar aqui para acompanhar teu olho, tá? É, Então, o exercício é geralmente com o metrônomo no 50, né? é, Valendo. tá. Só uma vez, tá bom? Então, observa que o senhor fez fora do toque, né? É, Então, como agora eu estou com a possibilidade de estar ligando aqui desse lado, né? é. Então é diferente, né? É Agora tem muito. como ver teu olho também, né? Quando eu estava fazendo É, só com o senhor ligando o toque aí, não dava direitinho para observar, né? Correto? eu tenho que corrigir essa questão que realmente, normalmente eu acelero um pouco além do toque. É isso. Mas não importa, por exemplo, quando você dança, não importa, no caso, se a dança está acelerada ou se é uma valsa. Ritmo é ritmo, entendeu? Então, se eu Eu estou nunca. lendo devagarinho, eu continuo lendo devagarinho. Se eu estou dançando no forró, é uma coisa. Se eu for dançar, sei lá, break ou aquelas mais, né, aceleradas, eu vou ter que seguir o ritmo do mesmo jeito. Concorda? É, como eu nunca fui muito legal em dança, aí eu É, atrapalho. eu sabia dançar uma ou outra, sabe? Tá. Então, qual é o objetivo? O senhor se lembra do objetivo do Palavras A Distorcidas? palavra distorcida é aquela leitura com compreensão imediata, sem a questão da necessidade de soletrar, identificar a Isso. Então, palavra. nesse exercício, exatamente, eu vejo a palavra como se fosse um logotipo de uma empresa, não é isso? Aí, numa semana, se eu treinava aquele exercício, Aquele e exercício. na outra semana não, em um dia, né? Já no outro dia, o senhor treinava qual? Qual que é o próximo aí? Hoje aqui é o palavras invertidas. Palavras invertidas. É, palavras invertidas. O senhor consegue mostrar aí? Eu estou gravando essa aula, senhor, justamente para o senhor ter, eu vou mandar para ti depois, para o senhor ver o movimento dos olhos, ver tudo direitinho, né? Então, mostra assim o palavra invertida. Aqui, ó. O palavra invertida, né, parece que está com defeito, né? Uma palavra vem normal, a segunda vem de cabeça para baixo. A outra vem normal, a outra vem de cabeça para baixo. Não é assim? Isso, Ok. isso. Então, o senhor vai agora pegar e vai ler uma vez só que lendo da direita para a esquerda, Da direita para a esquerda. Tá. tá? Eu vou Direita. ligar aqui o metrônomo de novo, tá? Só no 50 por enquanto.
Tá fora do toque, né? Ó. Tec, uma. Tec, duas linhas. Tec, três. Quando está muito acelerado, que é o teu caso, pode fazer acompanhando o dedo. Esse exercício é só um exercício de verificação, tá? Eu estou verificando os seus exercícios, né? Como é que você fez e tal. Dá para ver que você consegue mais rápido. Mas eu estou percebendo que eu preciso melhorar a questão do ritmo, né? Acho que tá fora Isso. do Aí como ritmo. é que se faz? Você pode usar um canudo, né? Pode usar um palitinho de bambu e acompanhar exatamente com o toque. No último caso, se não tiver nenhum dos dois, pode ser o lápis. E no último caso ainda, com uma caneta. Correto? Tudo bem. Tá bom. Terminou já, né? De novo. Quando Já tá acabar, até sempre quando acaba, o que a gente faz, ó? fechando. Tá. E aí o próximo módulo foi qual? O próximo ano de palavras, meias palavras. Meias palavras. Meias Meias palavras. palavras. Mostra pra gente aqui, seu Sérgio, o meias palavras. Esse aqui. Esse aqui. Tá. O meias palavras só tem a metade, né? Esse é o exercício que o pessoal sempre comenta, né, quando vai imprimir. Aí fala, mas professor, aqui só apareceu a metade aqui, manda de novo o arquivo, que o arquivo corrompeu. Porque parece que assim que faltou tinta na impressora, né? Rapaz, porque Não o teve que essa eu visão. entendi. Tu já está assim, já bem adiantado, já fez muita aula, né? Fiz Então aí algumas. não confunde. Mas os novatos, sabe? Quando recebem em casa, eles comentam, sabe? Seu Sérgio, esse exercício, olha só. O primeiro eu vou enxergar como são palavras tortas, parecendo um desenho. Eu aprendo a ler a palavra inteira, como se ela fosse uma logomarca, né? Ok. É. No segundo, uma palavra está normal, a outra de cabeça para baixo. Também é para treinar a visão integral, né? Ou seja, então, Toda palavra. se eu lhe mostro um copo, né? Se eu mostro um copo aqui, tanto faz eu lhe mostrar ele assim, se eu lhe mostrar ele assim, ou de cabeça para baixo, é verdade ou não? Tanto faz. Agora, e Não? esse, que tem só metade da palavra, ele serve para duas coisas. O primeiro e o segundo é visão integral. O terceiro é para Visão identificar. integral, é isso. Todos eles é para visão integral, né? Para aprender português como se fosse japonês. Só que esse exercício com a palavra de cabeça para baixo, aliás, com a palavra cortada pela metade, ele treina seu olho, né? Olhar por cima da palavra. Olhar por cima da palavra. Então, assim, sabe aquela coisa de montar quebra-cabeça? Você olha o desenho todo, tá aqui, o Papai Noel, né? Que está agora perto do Natal, né? E você tem um monte de pecinha para encaixar uma na outra, né? Isso. Então, o hemisfério direito, ele é capaz de resolver problemas de uma forma completa, com informações incompletas. Ou seja, ele tem um buraco aqui que você vai formando no quebra-cabeça e ele vai tentando encaixar. E por tentativa e erro, o cérebro consegue. Já ouviu falar nisso? Tentativa e erro? Eu tive, né? Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, só tem metade da palavra, correto? Ou seja, quem vai completar o quebra-cabeça? O hemisfério direito. Hemisfério É por direito. isso que a leitura dinâmica, e especial esse caderno verde, ele é todo voltado para a percepção do lado direito do cérebro. Ou a palavra está torta como se fosse McDonald's, como se fosse Carrefour, por exemplo, ninguém lê Carrefour, que é uma palavra em francês, a pessoa vê o desenho, né? É o símbolo, né? É o símbolo. O símbolo, da mesma forma que enxerga a Coca-Cola, né? Que é a logomarca, acho que mais divulgada do planeta, né? Tem até no deserto. Né? Da mesma forma que ela de cabeça para baixo, ou seja, se eu estou vendo um objeto, não é assim que a gente quer enxergar a palavra, como um desenho? Um Se é um desenho. desenho, tanto faz, do jeito comum, é de cabeça para baixo. E quando ela tem só a metade, o lado direito é capaz de compor o que está faltando. Foi assim que eles conseguiram reconstituir os pergaminhos do Mar Morto. O senhor sabe Interessante. que lá teve um pedaço do Pai Nosso. O senhor sabe qual que é o pedaço? Uhum.
faço ideia. Deus te é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. O senhor ora esse pedaço aí? Oro. Porque esse pedacinho não é todo mundo que ora, não. Porque ele estava lá no pergaminho do Mar Morto, né? Então ele não estava no outro trecho. Então, como é que lá estava tudo quebrado, era só poeira, né? Então eles juntavam aqueles com a pinça, né? Um pedacinho igual um quebra-cabeça, e o lado direito sabia compor. A mesma coisa é esse exercício. Vamos fazer uma vez? Bora. Tá? O senhor já fez, mas é só para revisão, né? Claro. Para poder a gente aprofundar o teórico. Eu sou, como está muito adiantado, a teoria agora já está mais importante do que a prática, né? Saber exatamente por que que a gente está fazendo, né? Pronto, só uma vez, né? Uma coisa que eu estou vendo que o senhor está esquecendo é quando Hiperventilação. termina, né? Se eu fizer 10 vezes, cada vez eu vou fazer uma hiperventilação, puxar o ar forçando o ar e soltar o ar pela boca. Tem que Então, me lembrar. tá, começar sempre com aquecimento, né? 30, pode ser 20 segundos horizontal, 20 vertical, 20 horizontal, com o metrônomo, né? Entre uma folha e a outra, hiperventilar. E aí, no seu caso, num dia treinava só com palavra de um jeito, depois outro jeito, depois outro jeito. Ok. E aí tem mais dois aí, né, para a gente entender. Como é que era o outro? O outro é o palavras e número. Palavras com números. Então, nós, palavras distorcidas. Pelo menos foi isso, assim que eu imprimi. Palavras com Tá, número. isso, palavra com número. Como é que é palavra com número, seu Sérgio? Ele tem Eu números, trocava vogais, né? vogais. O senhor Isso, vogais. percebeu que o 1 é o A, o 2 é o E, o 3 é o I, o 4 é o O, e aí vai? E o 5 é o U? Eu confesso que eu só tentei para esse dá para perceber o que é, mas assim, eu só tentei para esse detalhe agora, que você me Isso. falou. Mas mesmo trocando, né? Por exemplo, É, se tiver rua, né? Aí é o R, o 5 e o 1, né? é. O hemisfério direito é tão especial que ele consegue perceber isso inconscientemente. E mesmo que eu tenha letras trocadas, o cérebro entende. E o outro? E o outro é o palavras embaralhadas. As palavras Palavras têm embaralhadas, né? Nesse caso, se o senhor já leu aquele texto na internet, se eu mantiver, né, a primeira e a última letra de cada palavra, misturando as sílabas internas, o cérebro é tão especial que ele consegue entender. eu não Tá, li literalmente, não, mas eu então tinha essa. hoje eu não vou fazer teste contigo, hoje eu tentei aprofundar mais a teoria. Todos eles é visão integral. Todos Só que eles no vão caso pegar. desses dois últimos, né, é para o cérebro, né, deduzir a palavra, mesmo que ele nem olhe direito. Então, o dislexo, ele tem uma capacidade distorcida do lado direito do cérebro. Né? O que, que ele faz? Ele vê a palavra certa e mistura as letras. Ah, Então, esses dois exercícios, ele aumenta a concentração, o foco, a observação e ajuda o dislexo. O dislexo não faz o contrário? Ele não pega o ah, certo e bagunça? isso, é. Então, se um dislexo fizer esse exercício, ele vai ver o errado e vai arrumar. Mas não é o teu Ó, caso. O senhor não é dislexo, nem um também. pouco. Né? Para Ah, quem já passou de 5, 8 mil palavras por minuto, não é nem um pouco dislexo. Só que esse cérebro ainda vai aumentar a sua concentração, esse exercício, e a sua concentração. concentração.
Tá certo? Interessante. Tá ótimo. Hoje nós vamos ter uma live justamente sobre isso, tá? Sobre esses exercícios que o senhor está treinando. Aí, essa semana, o senhor vai fazer o que de diferente, tá? Vai continuar treinando os 5 módulos, só que prestar um pouco mais atenção no toque, mesmo se eu faça 100, mas prestar mais atenção no toque, fazer o aquecimento sempre quando acaba, começa, né? E trabalhar, assim, uma folha. Por exemplo, eu vou treinar a palavra distorcida, normal, a outra de cabeça para baixo. Uma normal, a outra de cabeça para baixo. No outro dia, é palavra invertida. Só que o legal do palavra invertida é que se o senhor virar de cabeça para baixo, ele fica certo. Uma Certo? ficam certo, fica de cabeça para É. baixo. Então, o que tiver certo, o senhor vai ler de cabeça para baixo. Se tiver certo, eu leio de cabeça para baixo. Se Inverter, está de né? cabeça para baixo, o senhor vai entender como se ele tivesse certo. Isso. Não é isso? Então, É. o senhor lê uma folha, na segunda vira. Mesma coisa, a terceira lê normal, na quarta vira. São 10 folhas em cada módulo. Uma E normal e assim uma vai vira. fazer com todos eles, com os Todos 5 eles. módulos. Né? Se o senhor treinar 5 dias, o senhor vai treinar 5 blocos diferentes. Só 5 que, se blocos o senhor treinar um pouquinho mais a respiração, de aquecer o respiração. olho e seguir o toque, a gente vai conseguir repetir ou manter. Porque agora nós estamos numa linha da manutenção. Ou seja, é muito difícil, né, passar da velocidade que o senhor já chegou. Mas o que a gente pode fazer é dar mais maturidade para essa velocidade. Ou seja, eu leio 5.000, mas com uma visão mais ampla, com uma facilidade maior, com uma compreensão mais expansiva, né? Ou expandida. Muito bem. Tá? E aí, se o senhor pegar a live de hoje, 8h30, o senhor vai ver que eu vou aprofundar muito esses detalhes. Ótimo, senhor. Eu queria tirar uma dúvida do senhor a respeito daquele exercício de output. Eu anotei que seria para fazer 10 minutos por dia. E Não, são séries de 1 minuto. isso. 10 Não, sério? minutos, ou treinando parágrafos no livro, Ah, tá. ou Então, cada módulo desse na apostila. Então, são 20 minutos. 10 no livro, 10 na apostila. No teu caso, são 5 módulos. É 10 no módulo 1, 10 no módulo 2, 10 no 3, 10 no 4, 10 no módulo 5. O caderno tem 5 módulos, certo? certo. Tá. Aquele do output são exercícios de 1 minuto. 1 minuto. Mas quantos minutos por dia, mais ou menos? Aí, Livre? tanto faz. Aí eu treinava, né? Quando eu aprendi isso, eu fiquei tão empolgado que eu treinava da hora que eu acordava à hora que eu ia dormir. Seu Sérgio, Interessante. bastante esclarecedor, né? Eu achei importante gravar. Eu vou mandar essa aula para o senhor também, Eu para o senhor agradeço. ter esse conteúdo, né? Que é a maioria dos alunos que estão lá no grupo nem vão chegar, porque isso não é conteúdo de 8ª aula, é conteúdo de 13ª aula. Hum, Entendeu a diferença? Entendi. Só mais uma Então,